Pessoal, a gente, na verdade, não tem mais assuntos, novidades. Eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão sobre esses assuntos, atitude, medo e buscar no universo. E eu vou começar com essa parte atitude mental que todos nós já sabemos um pouco. Então, eu quero que você reflita comigo algumas coisas que a gente já viu, eu vou ser um pouco mais rápido, e eu vou pedir. Júlio, abre o seu microfone. Ok, estava sem som? Pronto, não, não. Só quando eu estava cortando os microfones, cortou o seu também. A gente estava ouvindo tudo. Pode continuar. Você não quer que eu comece? Pode começar. E daí depois eu corto. Pode começar. Espera aí, deixa eu ver se eu volto, né? Agora não quer voltar? Júlio, nós estamos ouvindo você e vendo sua tela normalmente. Tá, bom, então vamos ver se eu continuo daqui. A parte que eu quero falar inicialmente sobre atitude mental, que a gente já está cansado de ouvir, é, eu quero relembrar uma coisa importante para nós, que é de William James, que diz assim: a maior descoberta de minha geração é de que os seres humanos podem mudar suas vidas se mudarem suas atitudes mentais. Só que eu vou associar atitude mental com outras coisas. Por exemplo, o que significa decisão para você? Pensa aí. Então, decisão é a liberdade de mudar nossa atitude frente a qualquer situação. Então, decisão e atitude, elas estão interligadas. Então, é bom você pensar sobre isso. Sobre decisão, eu quero que você leia comigo essa escadinha. Eu não vou fazer. Eu não posso fazer. Eu quero fazer. Como eu posso fazer? Eu vou tentar fazer. Eu posso fazer. Eu vou fazer. Eu fiz. Então, é importante essa parte de atitude, da decisão, como você se questiona com ela. Então, realmente, eu queria que você observasse. Você já ouviu isso também. É nos momentos de decisão que seu destino é traçado. Então, eu quero que você olhe. A decisão é atitude com ação. Então, é bom você refletir um pouco sobre isso. Quem lembra de Sansão e Dalila? Sansão tinha um sistema de crença que se cortasse o cabelo, ele perdia a força. Aí Dalila foi lá e cortou o cabelo dele. Lembra do filme? Quando ele estava lá no prédio, então ele toma uma atitude e ação e faz o que ele sempre podia fazer, quer dizer, a força dele retorna. Então é importante você tomar essa atitude com ação. Isso ajuda muito na caminhada da gente. Importante, um desejo não muda nada. Uma decisão muda tudo. Então, eu quero que você pense sobre isso. Uma decisão muda tudo. Tá? Decisão é atitude com ação. A gente já ouviu quantas vezes isso. Quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente ganha essa batalha. E a gente recomenda o quê? Nós temos que aprender a aliar a vontade com a imaginação. Então, isso é importantíssimo. Tá? No dom, a gente fala assim: a imaginação é um dom do qual devemos ser donos e não escravos. Então, lembrar que com a imaginação você cria o seu mundo. Tá? Então, se você colocar ação, né? Então, em cima do direcionamento da nossa imaginação, os nossos projetos se aceleram. Eu quero que você reflita nesse pensamento aqui. Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua determinação. O que é determinação? É a sua atitude. Então, determinação associa com atitude. Então, se você tem uma atitude com ação,
você está determinado a realizar o que você se projeta. Concluindo essa parte de atitude mental, Anthony Robbins diz assim: saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, são as suas atitudes que determinam o seu destino. Então, pensa nisso, decisão com atitude e ação, é importante refletir sobre isso. Na segunda parte, eu quero refletir com você sobre coragem. Vamos pensar um pouquinho sobre como anda a nossa coragem. Eu coloquei umas figurinhas aí para você pensar qual delas, de vez em quando, você representa. Então, o que é coragem para você? O que é coragem? A capacidade de arriscar. Então, coragem é a capacidade de arriscar. Não adianta ter vontade se não tem. Então, você precisa ter vontade, tá? Mas tem que ter coragem também. Então, tem que trabalhar nisso. Como é que a gente faz para ir além dos limites? Será que eu posso ir além dos meus limites? Como é que eu preciso ir? Com muita coragem. Então, você tem que colocar isso nas suas programações. Reservar uma parte da energia para estimular sua coragem, sua capacidade de arriscar, tentar evitar dor, sofrimento, fracasso. Porque se você não arrisca, não tenta evitar a dor, o sofrimento e o fracasso, você não aprende, não sente, muda e não cresce também. Então, a falta de coragem não te permite arriscar e vai parar o seu crescimento. Então, lembre-se de trabalhar um pouco mais na sua coragem. Jorge Paulo Lema diz assim: quem não corre riscos não faz nada, não tem nada e não é nada. Ou seja, você precisa coragem. Então, olha lá, a coragem vai ajudar muito. Esse desenho do peixinho, quem não arrisca não petisca. Então, sabe, se quer crescer, se quer melhorar, tem que correr riscos. E correr riscos é desenvolver sua coragem. Erros e falhas também podem ajudar em sua educação. É isso que a gente aprendeu. Então, aproveitar os erros, as falhas, repensar, tudo bem. Agora, é importante ter coragem para analisar. Então, quando você comete erros, se encha de coragem e vá descobrir o que aconteceu e como você podia ter evitado. Eu digo o seguinte: você tem que arriscar. Arriscar é ter coragem. Então, o que é que a gente tem que pensar? Busque conhecimentos, realize os seus sonhos. Então, quando você se encontra com a coragem, isso vai acontecer na sua vida. Pense nisso. Ayrton Senna deixa uma coisa que eu acho que já falei para vocês. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho força para ir além. O que é essas forças aí? Força é igual a coragem. Então, se você tem coragem, você vai conseguir ir além dos seus limites. O que é sua coragem? Depende de quê? Sua coragem depende de quê? Você estar preparado. Estar preparado, eu costumo dizer o seguinte, é ter fé em si mesmo. Vocês lembram da história de Davi e Golias? Pensa naquele menino com a funda e um gigante com a espada. Primeiro, vocês podem ter certeza de uma coisa, que ele tinha fé na capacidade dele, né? Estar preparado. E a outra coisa era a fé divina em sua proteção. Então, a tua coragem vai depender de você avaliar essas duas coisas. Eu me preparei? Eu me sinto protegido para evoluir? É importante você pensar nisso. A gente já ouviu isso. Na natureza não existe prêmios nem castigos, só consequências. Então, é importante pensar nessas consequências.
Vicente Lombardi diz assim: a qualidade de vida de uma pessoa está na proporção direta com o seu compromisso com a excelência, independente do campo de atividade que escolheu. Então, excelência é melhorar todo dia um pouquinho, né? Então, trabalhar nisso, né? Ser um você melhor. Ser forte, ter coragem. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, que é onde os antigos modelos bíblicos se amparavam. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Então, isso é uma coisa que, de repente, você pode se preparar com isso também. Quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar nenhum. O que é ser forte? Ser forte é ter coragem. Ser forte é ter coragem. Então, é importante que você pense nisso. Bom, o que eu queria te levar com esses dois assuntos é te pedir o seguinte: se ligue um pouco mais no universo e nas coisas do universo. Será que você tem acreditado só nos outros ou tem tido respostas por você mesmo? Será que tem coisas no universo que os outros sabem que você não pode saber? Que você só tem que acreditar? Será que você não tem direito a isso? Eu quero que você pense comigo. Primeiro, você lembra de uma experiência de alguém ou sua que ajudou no seu desenvolvimento pessoal? Procurei. Alguém te contou alguma experiência que te marcou? Você já fez alguma experiência que te permitiu ir além dos seus limites? Você já procurou isso? Como é que essa experiência apareceu para você? Então, veio de amigos, foi uma experiência sua que você fez com plantinha, com animal, com semente, com energização. Bom, é importante que você pense que tipo de experiência mexeu com você, acelerou você. Eu te pergunto o seguinte: você já teve alguma experiência que você não considera humana? Será que tem pessoas que têm direito a isso e você não? Isso interessa para você, esse tipo de evolução? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quanto você evoluiu em relação aos seus pais? Pensa, seus pais jovem, você jovem. Seus pais, família, sua família. Houve evolução? É importante você refletir sobre isso. Você já pesquisou suas origens? Você sabe o nome dos seus triavós? Eu estou me batendo até hoje para formar essa minha árvore genealógica, até os triavós. Então, de repente, a gente que começa a praticar gratidão, tem que agradecer os nossos antepassados, de repente a gente não sabe nem o nome. Então, dê uma olhadinha, pense nisso, não será possível? Quais os nomes completos dos seus bisavós, triavós? Eu estou até feliz hoje, porque eu estou aqui na fazenda, e eu tive a chance de reunir o meu neto com o triavô e a triavó, que são vivos. Isso é raro, né? Então, a quarta geração reunida, eu acho legal. É importante você pensar. Você, nessa escala evolutiva, você pensa sobre isso? Tá? Então, tem uma brincadeira aí, se Darwin visse isso, né? Bom, o importante é que você tem que pensar nisso. Você entende alguma coisa disso? Corpo, perispírito, espírito, o que é matéria, o que não é matéria, o que é molde, o que não é molde?
que você pensa disso? Vai ficar ignorando? Vai se interessar por isso? Isso você conhece ou ouviu falar? Esse tipo de imagem, de coisa, e daí? Daí você vai só ficar acreditando nos outros, achando que você não tem direitos de ter respostas? Você acha possível ter essas visões? Você teve algum tipo dessas visões? Isso te interessa? Você acha importante? Ou só alguns é que podem ter isso? Você já praticou telepatia? A telepatia ajuda muito na empatia. Mas eu quero te dizer que você já fez isso, pelo menos uma vez. Quando você praticou, alguém te deu um nome lá no final do dom ou do baile encontro, e você tinha que falar da profissão, o que, que o cara fazia, como é que era triste, era alegre. Então, você foi iniciado por um primeiro tipo de telepatia. Nunca mais praticou? Acha que isso vale a pena ou só colocaram lá porque alguns gostam, outros não vão se interessar? Essas referências do objeto, da parede, da planta, do ser humano, ou antigamente da pecinha de metal, lá do latão, do cobre, do zinco, como foram essas experiências para você? Nunca mais fez? Largou para lá? Então, de repente, coloco isso no treinamento para quê? Um só, dois? Quem que vai praticar? Isso é uma coisa que poderia complementar? Bom, é importante que você pense. Você está de olho no universo? Você acha que você pode conseguir alguma coisa no universo? Seria possível isso? Isso não te interessa? Bom, se isso não te interessa, eu acho que eu vou falar aqui para o quarto na pousada. Mas, de qualquer forma, eu queria que você pensasse nisso comigo. Para buscar no universo, será que tem segredos? O que você acha? Se você quiser buscar alguma coisa nova para você entender que te contaram, será que você tem direito a visualizar, a se sentir, a perceber? Não importa se te contaram uma coisa que te deixou assim pensando, será que tem algum segredo para você conseguir isso? Então, eu quero te dizer, falar de alguns segredos. Tudo que a gente vê ou sente é energia, né? É frequência. É o que mais? Desculpa, vou voltar aqui. Tá? É vibração. Isso, a neurociência está aí, né? Para explicar tudo isso aí. Então, primeiro é que você tem que lembrar que você tem que aprender a trabalhar com isso, com energia, frequência, vibração. Nós precisamos de energia para quê? Primeiro, para sobreviver, para viver, né? Então, a energia que nós recebemos do universo, da luz do sol, dos alimentos, tá? Nós precisamos de energia para viver. Sem energia, a gente não vai viver. Além de viver normalmente, nós precisamos transformar essa energia em persistência. Olhe bem para esse desenho. Quantos desistem? Chegando na hora, desiste. É um teste que normalmente o universo faz com você para ver se você tem persistência. Persista um pouquinho mais. Tá? Não desista. Se você começou, pegue, consiga uma resposta. Você precisa de segurança. Como é que você vai arranjar essa segurança extra? E aprender a ter fé. Mas se você descobrir uma outra forma, além de usar, ensine a gente também. Tá? Eu acho importante transformar essa energia em respeito, respeitar o desenvolvimento dos outros, trocar, observar como é que o outro fez, como é que faz, tá? Porque e essa troca que faz com que a gente acelere os processos. Nessas buscas, tem perigos? Tem. Qual é o perigo? Abusar.
abusar é só lembrar mais ou menos a ideia que eu quero dar de abusar. Eu dei duas figurinhas aí para você pensar. A pergunta que eu faço é o seguinte: quando você abusa, depois pode reclamar? Então, é importante você pensar, refletir, se proteger, né? Cuidados que devemos ter com, preste atenção, o corpo. Você tem cuidado do seu corpo? Lembre-se que o corpo precisa de alimento, movimento, né? Então, você precisa cuidar do seu corpo. Além do seu corpo, precisa cuidar do seu emocional. Quer dizer, quanto mais medos você conserva aí, mais desequilibrado você se torna. Se você se revolta, quando você se revolta, o que acontece? Você atrasa tudo. E eu já contei exemplos para vocês disso. E quando você se acomoda? Não, deixa que os outros façam, tal. Aí fica complicado para você. É bom você pensar sobre isso. Uma coisa que eu quero te orientar é sobre sinceridade. Pensa aí, sinceridade. Tá? Em todos os níveis, ser sincero, principalmente com você mesmo. Se você não tem sinceridade com você mesmo, fica difícil você continuar. Então, sinceridade espiritual, não sei o teu nível, mas você tem que ser assim. Eu só entendo até aqui. Se eu tiver que ir além, me ajudem. O que eu compreendo é isso. Se tiver algo mais, eu quero uma informação, eu quero vivenciar isso, né? Eu coloquei uma coisa que diz assim, ó, na jornada da vida, Deus é o caminho, não o atalho. Então, espiritualmente, você é uma pessoa sincera, mentalmente. Quer dizer, você é sincero mentalmente com você? Eu coloquei uma coisa que me chama a atenção. Olhos são comuns, olhos que veem são raros. Então, você pode expandir essa sua visão porque você tem uma visão diferente, a visão da meditação, tá? Então, fisicamente, você é sincero com você ou está se enrolando? Você tem certeza que você merece ser feliz? Então, pense na sinceridade. Aí você me pergunta o seguinte, Júlio, mas eu vou iniciar por onde? Por onde a natureza nos deu oportunidade. Qual foi a oportunidade que a gente teve? Conhecer meditação. Então, é por ela que você tem que iniciar. Não adianta querer outra coisa. Você já tem as ferramentas. É só uma questão de utilizar essas ferramentas. Então, eu quero lembrar que para você ir além no universo, lembrar dos sonhos. Preste atenção, porque os sonhos são feitos dentro de você e só você. Então, se você prestar atenção nos seus sonhos, você vai acelerar muita coisa. Lembrar daquelas experiências psíquicas, pessoa saudável, comparar com alguém que você sabe estar bem de saúde. Então, isso é importante. Mentalmente, projetar-se num corpo com problemas de saúde e o levar a comparar. Então, essas referências você precisa projetar-se mentalmente em uma residência onde tem alguém com problema de saúde e observar como é que está lá dentro, como é que as coisas se comportam. Tem algo diferente do que eu chamo de humano, né? E as novas experiências sobre dimensões, sobre o universo. Bom, como que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso acelerar isso? Então, principalmente, você fazer reflexões sobre sonhos, onde aparecem pessoas que já morreram ou desconhecidas. Por que veio esse sonho para mim? Por que voltou? O que tem a ver? Sabe, se você começar a fazer reflexões sobre isso, você vai acelerar muita coisa. Eu também comentei já com vocês, regressões na infância, no útero, antes da concepção, é importante. Você tem que ter vontade.
Se você não tiver vontade, outra pessoa não vai fazer isso por você. Mentalmente, projetar-se num velório, essa experiência eu fiz, quando eu fiz, fiquei feliz da vida. Tá? Então, não pode ir no velório, vai mentalmente, vai lá, observa, e depois conversa com alguém da família, tal, fazendo perguntas que podem te esclarecer coisas se você observou. Projetar-se mentalmente em um hospital e observar. Então, lembrando que no hospital tem sempre alguém pedindo ajuda, tá? Então, quando você se projeta, você tem chance de observar. Quando eu aprendi, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, a apometria, ela falava só de projeção mental. Hoje, ela está tomada por uma série de coisas. Hoje se fala que a apometria é o conjunto de práticas pseudocientíficas do tratamento espiritual. Mas eu gosto mais na área mental, que é a nossa área. Então, você mentalmente, aquilo que a dona Lourdes estava orientando, você vai no seu quarto, do seu quarto você vai visitar alguém. Eu já fiz alguns exemplos para vocês aí também em palestras. Então, praticar isso e observar a reação das pessoas aonde você foi, se elas sentiram, não sentiram. Tá? Você também observar pessoas que estão ajudando, projetar-se em lugares onde as pessoas estão praticando ajuda ou pedindo ajuda. Tá? Eu acho legal isso, você programar-se em sonho para fazer coisas, para ver como é. Então, isso você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade e coragem, também não vai fazer, tá? Observe essa figura. Então, de vez em quando, a gente projeta ela. Deixa eu voltar um pouquinho. Você pode praticar sentindo-se assim na meditação. Então, de vez em quando você está trabalhando com energização, se desligar um pouco, ficar observando como é que você faz as suas projeções mentais, tá? Agora, eu quero te lembrar o seguinte. Seu crescimento depende de suas experiências. Aprenda a evoluir em paz. Tá? Isso, a evoluir em paz, é com coragem e também a vontade. Se você se envolver com isso, realmente você vai ver que você consegue. O meu PowerPoint está desregulando. Reflita sobre suas crenças. Nossas crenças sobre o que somos e aquilo que podemos ser determinam precisamente o que podemos ser. Nossas crenças sobre o que somos e aquilo que podemos ser determina precisamente o que podemos ser. E eu lembro o seguinte, o covarde nunca começa. O fracassado nunca termina. O vencedor nunca desiste. Quero te estimular. Faça suas experiências com muita fé. Tá? Encontre o encontro. Olha, ele está desregulando e caminhando sozinho. Eu não quero que ele caminhe sozinho. Eu quero que ele caminhe comigo. Preparação e oportunidade. O encontro da preparação com a oportunidade gera o que chamamos de sorte. Respeite todas as crenças, tenha gratidão por todas as filosofias, tá? E obrigado e um forte abraço por você ter me dado essa oportunidade de eu expressar, de eu me preparar, de eu me organizar, tá? E que você desenvolva a gratidão em sua vida e que a gente seja realmente muito feliz e cada vez mais unidos. Obrigado pelo carinho de vocês. Então, o que eu coloquei aqui? Perguntas. Para você, tem seres superiores e inferiores? Sim ou não? Eu vou fazer várias. Vá pensando aí. Para você, tem seres humanos superiores e inferiores? Para você, todos temos a mesma capacidade de evoluir? O meu astronauta preferido disse assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Bom, aí vem os questionamentos que eu quero dividir com você aqui.
Eu quero que você pense sobre talentos. O que são talentos para você? De onde vêm os talentos? Você pode herdar talentos? E no papo passado, nós falamos os tipos de herança que nós podemos ter. Quem não tem talentos pode desenvolvê-los? E mesmo sendo ainda crianças, conseguem superar a maioria dos adultos. As crianças do vídeo de hoje são realmente prodígios. Elas possuem dons e habilidades surpreendentes, algumas com capacidades físicas incríveis e outras realizam até operações cirúrgicas complexas. Essas são 7 crianças prodígio. Olhe para isso. No sertão da Bahia. Esse programa tá demais hoje. É sério. Ok, Afonso.